O sol queimava como uma maldição. O céu sobre o Novo México era uma lâmina branca, sem sombra, sem alívio. Cada respiração era uma batalha. Cada passo deixava marcas na terra seca e rachada. Clara McKee carregava um balde de estanho, com água, quase vazio. Apenas um som fraco de líquido se agitava. Ela havia andado mais de 1 milha até o leito seco do rio e de volta. Para ela, a água já não era um recurso, era fé. Algo que se conquistava, nunca se recebia. A barra do vestido ficou presa em um arbusto espinhoso. Ela parou, soltou o tecido dos espinhos e então viu algo escuro, imóvel no meio da trilha. A princípio pensou ser um animal morto, um coiote talvez, ou algo que ainda não havia sido despedaçado pelos abutres. Mas então percebeu um movimento, um leve erguer do peito. O ar escapou-lhe dos pulmões em um sobressalto. O coração bateu uma vez, depois outra, mais rápido do que deveria. Aproximou-se com cautela. Era um homem. Jovem. A pele tinha a cor de cobre polido. Os cabelos negros grudados no rosto, empastados de sangue seco e poeira. Da coxa saía a ponta quebrada de uma flecha, cravada a fundo, até a madeira. A camisa estava rasgada, revelando o ferimento e músculos arroxeados. Ao redor dele, uma mancha escura de sangue coagulado. Os lábios rachados, os olhos fechados. Um calafrio percorreu Clara. Na mente, ecoou a voz de seu pai, morto havia tantos anos. Quando você vê um deles sozinho, é porque os outros estão por perto. Mas suas pernas não se moveram. Lentamente, ajoelhou-se ao lado do ombro dele. Com uma mão, segurava o balde. Com a outra, tocou-lhe o pescoço. O pulso era fraco, mas estava lá. Ele vivia. Um som escapou dele, baixo, abafado, nada ameaçador. Mais um lamento do que um gemido. Clara ergueu delicadamente sua cabeça e aproximou o balde. Pingou algumas gotas de água sobre seus lábios. Ele estremeceu e engoliu. As pálpebras se agitaram e ele sussurrou algo. Não era inglês, nem espanhol. Talvez fosse a língua dos comanches. Talvez uma oração. Talvez uma maldição. E então ela os ouviu. Cascos. De repente, próximos, vindo de trás da colina, surgindo na parede de poeira seca. 6 cavaleiros, rostos cobertos por bandanas, rifles pendurados nas celas, poeira e suor em seus casatos, mãos negras de terra. À frente deles, Tucker, um homem cuja voz soava como metal rangendo e cuja fúria era tão previsível quanto a noite após o pôr do sol. Ele puxou as rédeas a poucos passos dela, inclinou-se na sela e cuspiu no chão. Ora, ora, disse ele, Clara McKee, enfermeira da peste vermelha? Ela se levantou, o corpo tenso, como se fosse partir ao meio. Os olhos encaravam os dele sem sombra de medo. Ele está morrendo, falou então firme. Tucker riu, mas não era uma risada alegre. É um Comanche, rosnou ele. Matou 2 homens em Dry Creek. Atirou nas costas deles, depois fugiu, abandonando os seus. Ela não se moveu. Deixe que ela cuide dele, murmurou um dos homens de Tucker. Vai morrer antes do pôr do sol de qualquer jeito. Tucker inclinou-se mais na cela. Se você ajudar este homem, Clara, é uma traidora. Como se tivesse pintado o rosto e pegado num machado de guerra. Ela cerrou o maxilar. Ele está sangrando, e você não tem o direito de decidir quem vive. A mão de Tucker deslizou para a coronha da esquimbarda. Quer que a gente termine o trabalho por você? Clara ergueu a cabeça. Os olhos eram serenos, mas a voz cortante como uma lâmina. Se você levantar uma arma na minha terra outra vez, Tucker, eu juro por tudo, que vou enterrar você ao lado dele.
O silêncio após essas palavras era pesado como chumbo. Um dos cavaleiros mais jovens murmurou: "Não vale a pena." Tucker cuspiu de novo. "Sempre foi uma fola, Clara. Isso vai ser sua ruína." Ele puxou bruscamente as rédeas. Partiram. A poeira cobriu-os como uma sombra. Só quando desapareceram, Clara ajoelhou-se novamente. Olhou para o homem, fraco, ainda vivo. "Espero que você valha a pena", sussurrou ela. Soltou o lenço do pescoço e começou a embalar a coxa dele. As mãos tremiam. A respiração era rasa, mas agia. Não tinha outra escolha. O ferimento não podia ser retirado agora. Aprendera isso quando o marido voltou com um ferimento no ombro. Ele morreu. Não pela flecha, mas pela febre. "Maldição!" murmurou, erguendo o corpo dele nos ombros. "Você é mais pesado do que parece." Cada passo rumo à casa era um castigo. As costas ardiam, os braços fraquejavam, os joelhos dobravam sobre o peso. Mas ela andava, passo após passo, até que viu sua casa. Baixa, queimada pelo sol, mais abrigo do que construção. Chutou o tapete da soleira, ergueu a tampa do podrão. Do escuro veio uma lufada de ar frio, como um suspiro. "Vou me arrepender disso", sussurrou, descendo-o para dentro. "Mas não hoje." Jogou sobre ele um cobertor, uma lata de pomada e o cantil. Fechou a tampa e passou o ferrolho. Só então ela escorregou pela parede. As mãos sujas de sangue, os dedos lascados por farpas. Os olhos estavam secos, mas por dentro algo ardia. Sobre os joelhos repousava a velha esquimbarda. Em um sussurro quase inaudível, lançou-a à escuridão. "Espero que você sobreviva, Comanche." Porque agora ela havia apostado tudo em um homem que não conhecia. O sol havia caído, deixando no céu um rastro alaranjado que parecia uma ferida, ainda quente e mal cicatrizada. Clara estava sentada no chão, as costas apoiadas na parede de madeira. As mãos ainda estavam pegajosas de sangue dela e de outro. A respiração aos poucos se acalmava, mas o corpo permanecia tenso como uma corda esticada sobre um abismo. No porão reinava o silêncio. Não um silêncio de paz, mas aquele que surge depois do barulho, quando o coração ainda lembra e os sentidos procuram o que temer. Quando finalmente se levantou, fez isso a contragosto. Cada músculo parecia se recusar a obedecer. Mas sabia que precisava descer. Pegou a lamparina de querosene e uma velha manta, a mesma com que costumava cobrir o cachorro antes que ele morresse no inverno. Abriu a tampa. O ar úmido do porão a atingiu como uma lembrança. O cheiro de terra, cebolas e madeira antiga. Desceu devagar. O homem jazia imóvel. De longe parecia morto. Ajoelhou-se ao lado dele. O peito subia e descia quase imperceptivelmente, a pele estava pegajosa de suor e o ferimento pulsava com um vermelho escuro e denso. A flecha ainda cravada em sua coxa. Não ousou retirá-la, não agora, ainda não. Suas mãos tremeram ao alcançar a tesoura. Cortou o tecido ao redor da ferida. Depois pegou uma garrafa. Era um velho bourbon que não tocava desde a morte do marido. Molhou um pano com o líquido e começou a limpar em volta das farpas. Quando o álcool tocou a pele dele, um gemido baixo escapou. Fraco, como de um animal que já não tem forças para rosnar. Os olhos dele se abriram por um instante, escuros, febris, selvagens. Clara não viu neles um homem, mas algo que lutara por dias para sobreviver em solidão. Ele puxou o ar com dificuldade, mas não disse uma palavra. Ela também permaneceu em silêncio, como se qualquer som pudesse despedaçar o que segurava a vida. Quando terminou de limpar o ferimento, enrolou um pedaço de linho ao redor da coxa, firme, mas sem apertar demais. Suas mãos se moviam automaticamente como se não fossem dela, mas de uma versão antiga de si mesma. Talvez aquela de antes da guerra, talvez a que existia antes da morte do marido. Quando terminou, limpou a testa com a manga. Sentou-se sobre os calcanhares e orou para ele de cima. "Vai falar alguma coisa?"
Murmurou, sem esperar resposta. Ou só vai continuar me encarando como se eu fosse a culpada? O olhar dele não mudou. Continuava cheio de cautela. Nos olhos não havia gratidão, apenas vigilância, como a de um animal que sobreviveu ao fogo. Não precisa me agradecer, acrescentou abaixando a cabeça. Mas não tente me matar quando se levantar. Deixou ao lado dele um cantil com água e um pano limpo. Depois subiu as escadas novamente e fechou a tampa, passando o ferrolho. Sentou-se ao lado e colocou a espingarda sobre os joelhos. Não dormiu naquela noite, apenas esperou. Um suspiro, um passo, um sussurro. Quando a meia-noite chegou, um som se ergueu no porão, quase imperceptível. Uma voz, seca como poeira, repetia uma palavra. No-come. Ela não conhecia aquela palavra. Não sabia se era um nome, uma oração ou o último suspiro de um moribundo. Mas o jeito como ele disse, num sussurro, com dor e uma estranha ternura, fez algo tremer dentro dela. Deitou-se no chão, a cabeça bem próxima à tampa. Os olhos ficaram abertos, fixos no teto. Só adormeceu perto do amanhecer. Não de forma tranquila, mas profundamente, como alguém que havia tomado uma decisão sem ainda saber dar-lhe nome. A manhã estava fria, embora o sol já começasse a aquecer a terra. Clara abriu os olhos quando um raio de luz se infiltrou pela fresta entre as tábuas. As costas doíam de ter dormido no chão duro e as mãos ainda latejavam da carga que carregara no dia anterior. Sentou-se devagar, escutando. A casa estava em silêncio. Apenas o vento sussurrava nas ervas secas do lado de fora. Passou os dedos pelo rosto, afastando os últimos vestígios de sono e medo. Desceu ao porão com uma caneca de estenho na mão. Dentro, sopa quente, legumes e feijão, rala mas suficiente para encher o estômago e devolver forças. Abriu a tampa sentindo o ar frio do subterrâneo envolver-lhe a pele outra vez. Desceu com cuidado, degrau por degrau. No escuro, movia-se sem ruído. A lamparina pendurada em um gancho na viga lançava uma luz fraca. Koa não dormia. Estava deitado, apoiado no cotovelo, os olhos abertos, mais lúcidos que antes. Acompanhavam cada movimento dela, mas sem aquela vigilância feroz e selvagem de antes. Agora olhava de outro jeito, como alguém que não sabe onde está, mas sente que não precisa mais fugir. Clara ajoelhou-se ao lado dele e estendeu a caneca. Quando seus dedos se tocaram, a mão dele roçou levemente a dela. Ele não recuou, não se moveu. Segurou o recipiente com ambas as mãos, devagar, com respeito. Bebeu em silêncio, gole por gole, sem desviar os olhos dela. Quando terminou, devolveu-lhe a caneca com a mesma atenção que observara antes. Nenhuma palavra foi dita, mas naquele olhar havia gratidão. Não a gratidão de quem deve algo, mas um reconhecimento simples. Pela vida, pelo silêncio, por ela não tê-lo abandonado. Clara deixou a caneca de lado e sentou-se de pernas cruzadas diante dele. Cruzou os braços, apoiando-os nos joelhos. Por um longo momento, não disseram nada. Apenas o som das respirações e o bater distante do vento na parede da casa. Aqui, murmurou ela, mais para si mesma do que para ele. Koa inclinou a cabeça em um gesto quase imperceptível, e novamente o silêncio caiu entre eles. Eram dois estranhos presos juntos no frio e na penumbra, mas agora já não apenas estranhos. Algo entre eles havia mudado durante a noite. Não por palavras, por algo mais antigo, mais simples. Uma sensação de presença. De repente, um som ecoou. Primeiro suave, depois mais claro. Cascos de cavalos. Não um ou dois, muitos. Não galopavam. Passos lentos, compassados. Clara enrijeceu. Levantou-se num salto, deixando Koa no porão, subiu as escadas correndo e fechou a tampa, travando-a por cima com uma barra de ferro. Aproximou-se da janela. Lentamente afastou a cortina. No horizonte, apareceram silhuetas. Primeiro algumas, depois uma dúzia. Avançavam devagar, em silêncio. Não falavam, não gritavam. O sol brilhava sobre seus cabelos, onde penas dançavam ao vento. As armas pendiam nos quadris. Não empunhadas, mas presentes. Clara não se afastou da janela. Observava enquanto cercavam sua casa. Quietos, seguros, como um círculo se fechando em torno de uma fogueira. O primeiro a se destacar foi um homem mais velho que os demais. Postura ereta, cabelos grisalhos, trançados, seu rosto parecia esculpido pelo tempo. Cicatrizes, linhas, cores. Não tinha pressa no andar.
Parecia um julgamento que havia finalmente chegado. Clara pegou a espingarda, mas não ergueu. Segurava nas mãos, abaixada, pronta. O coração batia com força no peito. Empurrou a porta e saiu para a varanda. Ficou de pé na sombra do beiral. O vestido ondulava o vento, a poeira dançava em torno dos pés. E então ele falou. Viemos por sangue, disse ele, com uma voz profunda como a terra. Ela respondeu sem hesitar. Chegaram tarde se querem enterrá-lo. Os olhos dele brilharam. Encontrei-o coberto de sangue. Uma flecha na perna, deixado para morrer. Os seus o abandonaram. Houve murmúrio entre os cavaleiros, mas o mais velho permaneceu em silêncio. Observava. Julgava. Carreguei-o até aqui, limpei o ferimento. Dei-lhe de comer. Ele respira porque não escutei os que queriam acabar com ele. E então, de dentro da casa ecoou um som. Um gemido. Suave, mas inconfutível. Todos os guerreiros voltaram a olhar para a cabana. Clara não recuou. Ele está vivo, mas ainda não pode viajar. O velho guerreiro deu um passo à frente. Está mantendo-o como prisioneiro? Estou mantendo-o como homem, que teria morrido se eu tivesse passado direta. O olhar dele desceu para as mãos dela, detendo-se na coronha da espingarda que espreitava do quadril. Mas ela continuou. Não trouxe-o para negociar, e nem para possuí-lo. Os guerreiros trocaram palavras entre si, baixas como eco num cânion. O homem mais velho não reagiu, apenas olhou. Então, ergueu o queixo e falou em uma língua que ela não conhecia. Os outros assentiram. Clara não entendeu as palavras, mas o tom dizia tudo. Julgamento. Não um fim, um início. Ele voltou a encará-la e disse: Você diz que o salvou. Então cuide dele, até que fale, até que escolha. Ela cerrou os dentes e assentiu com a cabeça. Eles desmontaram dos cavalos. Não foram embora. Ficaram, em silêncio, em círculo, à espera. Não apenas por ele, não mais. Agora ela também fazia parte daquilo, de algo maior que sua casa, seu medo, sua história. Cada dia começava do mesmo jeito, com a poeira se infiltrando pela menor fresta entre as tábuas da casa e com um silêncio que não era vazio, mas carregado. Os comanches não acendiam fogueiras, não gritavam, não falavam alto. Permaneciam, como uma sombra na parede, como um eco à espera de que alguém dissesse algo além da verdade. Clara trancava a porta toda noite, não por medo, não mais. O temor começava a ceder lugar a algo mais difícil. Incerteza. Desta vez ela não tinha medo de que a matassem. Temia que nunca fossem embora. Que esperassem até que algo dentro dela se partisse. Ou talvez até que ela mesma começasse a querer algo que ainda não sabia nomear. Na segunda manhã, quando a água no balde ainda soltava um leve vapor por causa do frio, Koa, o guerreiro mais velho, aquele com olhos talhados em pedra, surgiu na soleira da casa. Não chamou, não bateu a porta. Apenas ficou ali, como um rochedo. Clara saiu com cautela. O rifle pendia no ombro, a cabeça erguida. A voz não vacilou quando disse: Ele ainda não pode viajar. Maca não se moveu. É o nosso sangue. Cuidamos dos nossos. Clara apertou os lábios, inspirou fundo e soltou o ar devagar. Vocês o deixaram para morrer. Ele escolheu lutar, sabia o preço. Os olhos dela brilharam. Talvez, mas eu não o deixei, e não permitirei que terminem o que o deserto começou. O silêncio entre eles era como uma corda esticada, prestes a arrebentar. Nos olhos de Maca brilhou algo que ela não esperava. Não raiva, não fúria. Orgulho, mas também dúvida. Acha que matamos os nossos feridos? Perguntou ele em voz baixa. Não sei o que fariam, respondeu ela, e é isso que me preocupa. Silêncio. Só o vento balançava as pontas do vestido dela. Então Maca inclinou levemente a cabeça. Mais um dia. Depois conversaremos de novo. Virou-se e foi embora. Os passos na poeira eram suaves, como se a terra o conhecesse e não ousasse protestar. Clara ficou de pé no alpendre por muito tempo, antes de ter coragem de entrar novamente. O coração batia lento, mais firme. Nos olhos não havia mais incerteza, apenas cansaço e uma necessidade inevitável. Desceu ao porão com uma bacia de água morna e uma faixa limpa. Koa não dormia.
Estava sentado, encostado na parede, pálido, mas ereto. Quando ela ajoelhou-se ao lado dele, ele não se afastou. Observava enquanto ela desfazia o curativo, enquanto molhava o pano na água, enquanto limpava a ferida. A carne estava avermelhada, inchada, mas já não supurava como no dia anterior. Havia nela algo teimoso, como se o corpo tivesse se recusado a morrer, assim como ela se recusara a abandoná-lo. Você tem uma teimosia dura, murmurou sem olhá-lo nos olhos. E você também, respondeu ele baixo. Ela congelou. Ergueu o rosto. Os olhos dele estavam serenos, lúcidos. Você fala inglês? Ele assentiu. Um pouco. Clara esboçou um sorriso, o primeiro em muitos dias. Ótimo, já estava cansada de falar sozinha. Os cantos da boca dele se moveram, quase um sorriso. Não era riso, apenas a sombra de algo que poderia se tornar um. Depois, ele a olhou diretamente, longamente, e perguntou: Por quê? Por que o quê? Por que me salvou? Ela não respondeu de imediato. Passou os dedos pela testa, inspirou fundo e soltou o ar devagar. Porque você não era uma ameaça, não naquele momento, e estava morrendo. Isso bastou. Ele o fitava com atenção, como se esperasse algo mais. Por fim, disse: Tão simples assim? Não, sussurrou ela, mas é tudo que tenho. Silenciaram, mas não era mais o silêncio do medo. Era o silêncio de quem se aproximou demais do outro para agora recuar. Depois de um tempo, ela falou, sem que alguém lhe perguntasse. Meu marido morreu há 5 anos. Não foi pelos Comanches. Pelo menos não creio. Foi numa daquelas escaramuças na fronteira. Cada um tinha seus motivos, ninguém era culpado. E todos sangraram. Kua o olhava com uma serenidade estranha, atento. Você acha que fui eu? Ela balançou a cabeça. Não penso mais nada. Antes eu acreditava que o mundo era simples, bons e maus, nós e eles. Agora penso que todos estamos só tentando adivinhar, até que seja tarde demais. Ele não disse nada por um longo momento. Então, em voz baixa, mas firme, declarou: Eu não sou o homem que matou seu marido. A resposta dela veio mais fácil do que esperava. Eu sei. Não se dera conta de que sentia isso até pronunciá-lo em voz alta. Seus olhos se encontraram, não como inimigos, nem como estranhos, mas como 2 seres humanos tentando entender algo que escapava às palavras. Algo que só se podia viver, no silêncio, no olhar, nas feridas que cicatrizam devagar. Muito depois de a luz se apagar, Clara permanecia sentada junto à tampa entreaberta do porão. Não conseguia dormir. Nas mãos, segurava uma xícara vazia de chá de ervas que não trouxe alívio. Pelas frestas das tábuas, ouvia-se a respiração da noite, seca, inquieta. Antes ela tinha medo da escuridão. Agora, temia aquilo que poderia despertar dentro dela. Não ao redor, mas em si mesma. De repente, no meio daquele silêncio, ouviu a voz dele vindo de baixo, fraca, como um sopro sobre um vidro frio. No come, ele repetiu, mais claro. Ela não conhecia aquela palavra, mas sabia que não era ao acaso. Carregava peso. O som de uma lembrança, uma oração ou talvez uma ferida. Após alguns segundos, ela sussurrou em resposta. Paz? Não sabia por que dissera isso, mas assim que as palavras saíram de seus lábios, sentiu que algo dentro dela se afastava, como uma porta que permanecera fechada por tempo demais. Pela manhã, o cheiro de poeira e fumaça a despertou. Fumaça não de uma fogueira, mas das velhas tábuas queimando no fogão da cozinha. Desceu ao porão lentamente com uma tigela de caldo quente. Quando abriu a tampa, os olhos dele já a seguiam. Ele não tentou se levantar, mas estava apoiado mais ereto, atento. O olhar estava límpido. A dor ainda marcava seu rosto, mas a consciência era mais forte. Ela lhe entregou a tigela. Ele a segurou com ambas as mãos e agradeceu com um leve aceno de cabeça. Bebia devagar, com cuidado. Quando terminou, afastou o recipiente e tornou a fitá-la. Dessa vez, sem desconfiança, sem gratidão forçada, apenas um olhar igual, sem medo, sem máscara. Gratidão, bum, disse ele em voz baixa.
Ela não entendeu a segunda palavra, mas o tom era claro. De nada, respondeu. Sentou-se diante dele com os braços cruzados sobre o peito. Não precisa ter medo, disse. Não te trouxe aqui para te prender. Ele assentiu, devagar como quem pondera cada gesto. Então acrescentou. Mas você também não fugiu. Teve a chance. Clara desviou o olhar. Fixou os olhos no chão como se houvesse ali algo que precisava encontrar. Não fugi, admitiu em voz baixa. Mas não sei se isso significa que fiquei. Ainda não. O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Era um silêncio no qual algo poderia crescer, devagar, com raízes. De repente, um som rompeu o ar. Caços, diferentes dos anteriores. Não barulhentos, não com a gangue de Tucker. Aqueles soavam como uma marcha, como uma procissão. Clara se ergueu de salto, fechou a tampa do porão e empurrou uma pesada trave por cima. Correu para a varanda. Nem precisou levantar os olhos para saber. Sentia no ar, no peso suspenso nos galhos da árvore perto do poço. Do alto da colina surgiam cavaleiros, comanches. Não 5, nem 10, mais de uma dúzia. Avançavam devagar, com cadência, espalhando-se ao redor da casa, silenciosos, sem uma palavra. Trazendo penas entrelaçadas no cabelo, armas nos quadris, olhares de aço. Não empunhavam as armas, mas a presença deles pesava, como se o próprio mundo aguardasse o que Clara faria. À frente vinha Maca. Desceu do cavalo sem pressa. Os movimentos eram calmos, mas o rosto impassível. Deu 2 passos, não mais. Parou diante dela. Viemos buscar nosso irmão, disse. Viemos por sangue. Clara não recuou. Segurava o rifle baixo, mas a mão não tremia. É tarde demais se o querem levar como corpo, falou. Ele está vivo, porque eu o ajudei. Os olhos de Maca escureceram como se fechassem sobre si mesmos. Nada disse, mas o olhar falava mais do que palavras. Observava-a como alguém que não confia, mas enxerga mais do que deseja admitir. Quando o encontrei, ele estava sozinho, continuou ela. No sol, ferido, à beira da morte. Os seus o deixaram para trás. Eu não. Um dos guerreiros murmurou algo. Outro olhou para Maca, mas este ergueu a mão e o silêncio voltou. Levei-o comigo, disse Clara. Alimentei-o. Cuidei da ferida. Está no meu porão e não o entregarei até que esteja pronto para falar por si mesmo. Do interior da casa soou um ruído abafado. Talvez uma tosse, talvez um suspiro. Os guerreiros se sobressaltaram. Maca espreitou os olhos. Está vivo, repetiu Clara, mas ainda não pode partir. Maca avançou um passo. Está mantendo-o como prisioneiro? Clara ergueu o queixo. Estou mantendo-o como um homem. Ele não é meu. Nunca foi. Mas sem o que eu fiz, ele estaria morto. Maca a olhou por um longo tempo. Depois o olhar dele percorreu o telhado da casa, a chaminé, de onde saía uma tênue fumaça. Por fim, assentou com a cabeça e falou algumas palavras em sua língua. Os guerreiros reagiram com gestos contidos, um movimento, um olhar. Eles não desapareceram. Desceram dos cavalos, não entraram na casa, não disseram nada, mas permaneceram. Distribuíram-se em círculo, como sentinelas, esperando, sem ameaça, sem misericórdia. Clara os observava quanto se fundiam com a terra como sombras. E pela primeira vez entendeu que já não escondia apenas um homem. Protegia algo maior, uma sombra capaz de mudar tudo. Os dias começaram a se fundir uns nos outros. Cada manhã despertava com a mesma tensão, como se o ar ainda esperasse por uma decisão que não havia sido tomada. Os comanches permaneciam em silêncio ao redor da casa, não como invasores, mas como um círculo, intransponível e irrevogável. Clara esforçava-se para não pensar no que significava aquele silêncio. Seria um julgamento? Uma demonstração de força? Ou talvez um teste? Não para ele, mas para ela. Koa se recuperava devagar. As feridas pareciam melhores, embora o corpo ainda estivesse fraco. Já conseguia se erguer nos cotovelos para beber sozinho. Comia pouco, mas com regularidade.
e não desviava mais o olhar. Quando Clara descia ao porão, ele levantava os olhos e a encarava. Não a seguia, não a julgava, apenas a via. Naquela noite, quando a luz começava a se apagar e a fumaça da chaminé subia preguiçosa para o céu, Clara desceu com uma tigela de água fresca. Koa já estava sentado, encostado à parede. Quando ela começou a desfazer o curativo, os dedos dele tocaram brevemente os dela. Um toque consciente, ainda que rápido. "Você não tem medo deles?" perguntou ele. Ela ergueu o olhar. "De quem?" "Do meu povo, daqueles que estão lá fora." Clara ficou pensativa. Por um momento não respondeu. Depois deu de ombros. "Talvez antes eu tivesse. Mas agora, tenho medo apenas de que tudo o que fiz não signifique nada." Koa observou com atenção. "Tem significado", disse baixo. Clara embiu em seco. O curativo estava encharcado, mas a ferida parecia melhor. O vermelho transformava-se em rosa. A pele começava a fechar. Os dedos dela se moviam com cuidado, com a delicadeza de quem toca algo partido, mas não perdido. "Vai me dizer o que significa Nokomi?" perguntou, sem fitá-lo. Ele ficou em silêncio por um instante. Então respondeu. "É um nome, da minha irmã." Ela ergueu os olhos. "Ela está viva?" Koa balançou a cabeça. "Não." Apenas uma palavra, mas dentro dela havia uma história inteira, mais do que qualquer frase poderia conter. Clara pegou uma faixa limpa. Começou a enrolá-la ao redor da perna dele com mais suavidade do que antes. "Pensei que você fosse um espírito", disse. Koa esboçou um leve sorriso. "E você?" Ela o encarou. "Também não sabia se estava viva, até encontrar você." O silêncio se instalou novamente. Desta vez era suave, não cortante. De repente, um ruído. Cascos de cavados. Não um, nem dois. Clara se levantou de um salto. Koa tentou erguer-se, mas estava ainda muito fraco. Ela correu para o andar de cima, jogando por cima do ombro apenas uma ordem. "Não se mexa." Abriu a porta. À luz do entardecer surgiram silhuetas familiares. Tucker, seus homens. 7 deles. Dessa vez com os rostos vermelhos de calor, brilhando de suor, rifles prontos para disparar. Pararam diante da casa, levantando uma nuvem de poeira. Clara saiu até a soleira. O rosto estava calmo, mas o coração batia como um tambor. "Ora, ora, nossa princesa das pradarias! Ainda está cuidando do seu tesouro de guerra?" Ela não respondeu. Não baixou o olhar. Ficou ereta, as mãos ao lado do corpo, sem tocar na arma, mas pronta. "Diga, Clara, já se tornou mulher dele ou ainda só o aquece?" Risos ecoaram, rudes, sujos. Os outros riram também, mas com certa hesitação. "Vá embora", disse ela. "Você não tem direito de estar aqui. Este é o nosso território e aquele aí é inimigo. Nós não vamos permitir que ele renasça aqui com uma cobra na areia." Ele fez o cavalo avançar alguns passos. Um de seus homens ergueu o rifle. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, surgiram silhuetas atrás do celeiro. Silenciosas, firmes. Os guerreiros comanches. Eles não haviam partido. Nunca. Estavam lá, esperando. Agora avançavam, devagar, cercando a casa, cada um se posicionando como se soubesse exatamente onde ficar. Suas armas erguidas, mas não apontadas. Os olhos, negros, atentos. Tucker enrijeceu. "Veja só", murmurou. "Você os ensinou bem, Clara. Eles não fugiram." Ela não precisou levantar a voz, mas suas palavras cortaram o ar como uma lâmina. "Não vou permitir que o sangue manche minha terra, a menos que você me obrigue." Tucker olhou de cima. Os olhos já não tinham a mesma segurança de antes. "Você escolheu um lado." "Não", respondeu Clara. "Eu escolhi a vida. Foi você quem veio buscar a morte." Tucker riu. Uma risada curta, sem convicção. "Você soa como minha mulher,
antes de fugir com o pregador. Então, da sombra da porta surgiu Koa. Ele saiu devagar, apoiando-se na parede. Ainda pálido, ainda fraco, mas vivo, real. Não disse uma palavra, mas sua presença acendeu a chispa. Tucker silenciou. Seus homens começaram a recuar, não em pânico, em hesitação. Clara deu um passo ao lado. Ficou ao lado de Koa. A mão pousava sobre a coronha da espingarda, mas não precisou erguê-la. Vá embora, Tucker, disse, quase num sussurro. Hoje ninguém vai morrer, mas se quiser me obrigar a cavar outra cova nesta terra, tente. Ficaram assim, por um longo momento, em silêncio. E pela primeira vez, Tucker virou-se primeiro. Cuspiu de lado. Ainda vamos nos ver, e você vai se arrepender de ter deixado ele respirar. Partiram em meio à poeira e à raiva. E Clara ficou, com Koa ao seu lado. Não disse nada, porque agora sabia de uma coisa. Não havia mais volta. Antes mesmo que a poeira levantada pelos cavalos de Tucker assentar-se, Clara abaixou lentamente a arma. Ainda sentia nas mãos o pulsar da tensão. Os músculos tremiam e a garganta ardia pelo ar que havia prendido por tempo demais. Koa apoiava-se no batente da porta, a perna ainda incerta, mas o olhar firme. Não precisavam falar. No silêncio entre eles havia mais do que alívio. Havia compreensão. Algo havia terminado. Algo que nenhum dos dois ousava nomear. Macá se aproximou e parou ao lado dela, observando os cavaleiros que se afastavam na poeira. Por um instante, não disse nada. Apenas viu Clara endireitar as costas pouco a pouco, os olhos dela cansados, mas sem súplica. Você luta por ele, disse Macá. Clara olhou para Koa. Ele continuava de pé, ainda fraco, mas já não escondido, não salvo, mas presente. Eu luto pela paz, respondeu ela em voz baixa. Mas se for preciso ficar entre todos os que empunham armas para mantê-la, então é isso que farei. Macá inclinou levemente a cabeça. Não em aprovação, nem em admiração, mas com algo mais profundo. Reconhecimento. Como se visse nela algo que ele próprio conhecera há muito tempo. Uma linha, um limite. Alguém de quem não se podia mais voltar atrás. E então o tiro ecoou. Um som seco, único, como madeira a se partir. Ficou suspenso no ar do quintal, como um golpe. Ninguém se moveu. O mundo congelou por um instante. Depois tudo explodiu. A bala atingiu o solo bem ao lado do pé de Macá. Os guerreiros comanches reagiram de imediato, não com caos, mas com movimentos calculados e precisos, como um único organismo. Cortinas de fogo, gritos de alerta, ordens rápidas. O ar foi rasgado por tiros, a poeira se ergueu num turbilhão, os cavalos relincharam e a casa tornou-se o centro de uma tempestade. Clara se lançou atrás de uma pilha de lenha, o coração batendo como louco. As mãos tremiam, mas não hesitaram. Ela carregou a espingarda e a apertou contra o ombro. As balas uniam ao redor da casa, ricocheteando nas paredes, dilacerando madeira e vento. Alguém gritou seu nome. Outra voz rugiu, traição! Ela não ouviu. Não mais. Koa estava na porta, inclinado, a ferida ainda aberta, mas os olhos destemidos. Ela viu sua mão trêmula alcançar uma arma. Ele se postou ao lado dela, não atrás. Como alguém que já sabia que, se fosse morrer, não seria sozinho. Clara ergueu a cabeça, mirou, atirou. O chapéu de um colono foi arrancado quando a bala passou rente à aba. O homem recuou, atônito, mas outro já respondia com fogo. Um estilhaço de madeira atingiu o rosto dela, cortando-lhe a pele. O gosto de sangue encheu a boca, mas ela continuou em movimento. Koa caiu ao lado dela, com uma mão no chão, a outra estendida para pegar a arma. Ela a entregou sem hesitar. Pegar aquela espingarda foi como um juramento, silencioso, sem palavras, mas eterno. Lutaram juntos, atrás do muro baixo, atrás de uma caixa de ferramentas, perto da porta do celeiro. Clara recarregava, Koa disparava, depois trocavam. Seus corpos se moviam como um só. Não havia tempo para pensar. Apenas respiração, sangue e decisões das quais não havia retorno.
Quando um colono surgiu atrás de uma árvore, mirando em Koa, Clara reagiu mais rápido. Não precisou mirar, não precisou pensar. O disparo acertou o ombro do homem. A arma dele caiu ao chão. Clara parou por um instante, com a espingarda ainda fumegando. Nas mãos, Koa a encarava, não com medo, nem com gratidão, mas com algo mais profundo, um reconhecimento que não precisava de palavras. Uma nova bala cortou o ar. Desta vez atingiu Clara. O ombro, raso, mas suficiente para derrubá-la. Ela caiu de lado, mordendo a poeira entre os dentes. Antes que pudesse se erguer, Koa estava ao lado dela. Arrastava-se, deixando atrás de si um rastro de sangue e pó. Seu braço envolveu o ombro dela. A espingarda deslizou para debaixo do seu peito. Carregou. Levantou a arma. Ele disparava, com uma força que não cabia naquele corpo enfraquecido, mas o olhar era firme, as mãos implacáveis. Clara viu como a dor e a determinação se misturavam nele como fogo e fumaça. Ele não era uma lenda, nem um inimigo. Era um homem, e lutava. Por ela. Ao redor, a batalha ganhou intensidade. Os colonos recuavam. Já haviam 2 caídos. Um largou a arma. Outro tentava carregar um companheiro ferido. A voz de Tucker ecoava à distância, cheia de raiva, mas sem a certeza de antes. Um dia líder, agora apenas um homem com uma bala no ombro, desaparecendo entre as árvores. E então tudo silenciou. Os tiros cessaram. O vento remexia as folhas destruídas. Restava apenas a fumaça, apenas as respirações, apenas aquilo que sobrou dos que tiveram coragem de não morrer. Clara estava sentada na poeira, encostada de lado nos restos de uma fersa, o braço envolvido num pedaço de vestido. Koa jazia ao lado, a cabeça apoiada numa tábua, os olhos abertos, cheios de vida. Não disseram nada. Não precisavam, porque aquele dia era uma fronteira. Quem a atravessasse jamais poderia voltar. O silêncio após a batalha era denso como fumaça. Clara estava sentada sob a árvore perto do poço, as pernas estendidas na poeira. O tecido do vestido estava rasgado, encharcado de suor e sangue. O braço envolto num pedaço de pano, que naquela manhã ainda fazia parte de uma nágua. A dor no ombro era surda, distante, como se já não pertencesse ao corpo, mas a uma memória. Ela respirava com esforço, mas com regularidade. Estava viva. Sobreviveu, mas não se sentia vitoriosa. Ao lado dela, Koa agachou-se. Seus movimentos eram lentos, mas mais firmes do que antes. O braço estava rígido, mas a perna já não arrastava o peso de antes. Havia em seus olhos algo novo. Não era triunfo. Era algo mais frágil, mas mais duradouro. O silêncio de quem sobreviveu. Permaneceram calados. Quando seus olhares se encontraram, não havia perguntas neles, apenas reconhecimento. Logo, Maka se aproximou. O chão rangia baixo sob suas botas. Parou diante de Clara, projetando sobre ela uma sombra longa. "Você luta como Kamani", disse ele. Clara soltou uma risada baixa, breve, um som cansado, sufocado. "Já nem sei como luto. Talvez apenas como alguém que não tem outra escolha." Maka agachou-se. Seus olhos não eram duros. Estavam cheios de algo familiar, como se não visse nela uma estranha, mas alguém que também perdera algo um dia. "Você sabe o que virá agora." Falou suavemente. Clara o fitou em silêncio. Depois assentiu. "Mais homens, mais armas. Os seus não perdoarão. Não tão cedo. Talvez nunca." "Eu nunca pedi perdão. E acho que nunca precisei." Maka inclinou a cabeça, como se algo nele a compreendesse naquele instante. Seus lábios se moveram. Não chegou a ser um sorriso, mas algo próximo. Talvez respeito. Talvez dor. Talvez ambos. "Vão chamar você de traidora, de paria." Clara deu os ombros. "Já me chamaram de coisas piores, e por pessoas melhores." Maka se ergueu.
Olhou em direção à floresta, onde seus guerreiros se preparavam para partir. Faziam isso sem pressa, mas com precisão. Sempre prontos para desaparecer, para não deixar rastros. Apenas poeira e esquecimento. Koa aproximou-se devagar. A arma pendia no ombro. A camisa estava suja de sangue e pó, rasgada. Mas ele caminhava ereto. O rosto cansado, porém os olhos mais firmes do que no dia anterior. Sentou-se ao lado de Clara, sem pedir. As mãos sujas de sangue e poeira, mas quando estendeu a mão para ela, o fez com uma delicadeza que ninguém esperaria de um guerreiro. Segurou a mão dela como se fosse mais do que apenas uma mão, como se fosse uma prova, de vida, de decisão. Ninguém sai do fogo sem marcas. Ninguém sobrevive sem rachaduras. Clara não respondeu de imediato, os lábios cerrados, os olhos fixos na poeira à frente. Então, apenas uma palavra. Você viveu. Koa assentiu. Por sua causa. Ficaram algum tempo ali, em silêncio, as mãos entrelaçadas, as cabeças baixas, não em desistência, em entendimento. Ambos sabiam que nada voltaria a ser como antes, e que já não precisava ser. Maka aproximou-se mais uma vez, agora devagar, como se algo nele exigisse cuidado. Você não tem mais um lar aqui, Clara Maqui, disse, sem tom de acusação. Ela o olhou, cansada, mas calma. Talvez nunca tenha tido. Ele não respondeu de imediato. Por um instante, apenas ficou ali, ponderando algo impossível de dizer. Então inclinou-se levemente e falou com uma voz baixa, mas firme. Venha conosco. Clara ergueu os olhos. O coração parou. Não de medo, de surpresa. O quê? Maka apontou para a floresta, para o lugar onde seu povo já se dissolvia entre as árvores. Deixe tudo isso, as guerras deles, a terra deles. Venha para o oeste, onde a lei não alcança, onde o sangue tem significado. Não era uma ameaça, nem piedade. Não era uma exigência. Era um convite. Um portal. Não uma fuga, mas um caminho. Clara olhou para Koa. Ele não disse nada. Não pediu. Mas em seus olhos havia algo mais forte que palavras. Presença. Prontidão. Não uma promessa. Algo mais quieto. Estar ali. Clara virou-se para casa. Destruída. Com marcas negras de fogo. Abandonada por aqueles que deveriam defendê-la. Uma casa onde ficara sozinha por tanto tempo que já nem lembrava quando falara com alguém sem distância. Levantou-se devagar, apoiando-se no braço de Koa. Está bem. Sem despedidas, sem condições, apenas a verdade. Maka assentiu. E partiram juntos. Não como salvadora e salvo, não como colonizador e guerreiro, como duas almas que atravessaram o fogo e continuaram caminhando. A manhã era dourada e silenciosa. O sol subia devagar, pintando o céu com fios de luz pálida que escorriam pelas encostas das colinas como um sonho do qual não se quer acordar. Clara estava montada. O cavalo caminhava tranquilo sob ela, como se também entendesse que aquele não era um dia comum. Ao seu lado cavalgava Koa, ereto apesar do curativo na perna, os ombros tensos de dor e lembranças. Seu rosto permanecia calmo, concentrado. Não olhava para trás, assim como ela. Atrás deles ficava a casa. A cabana que um dia significara tudo, agora vazia, queimada, com marcas negras de fogo no telhado e portas arrancadas. Um lugar que deveria ser um refúgio e se tornara arena. Clara olhou para ela apenas uma vez, rápido, sem lágrimas, sem pesar, como quem olha para uma sombra que já não pertence ao corpo. Ao redor, os cavaleiros comanches, dispersos, mas em perfeita harmonia. Não havia pressa, não era fuga.
Era retorno. Seus movimentos eram rituais, gestos enraizados mais fundo do que a própria história. Clara seguia entre eles, na poeira levantada pelos cascos, os dedos firmes nas rédeas, mas sem tensão. Seu corpo doía. O braço pulsava num ritmo surdo, mas por dentro sentia algo que não sentia havia anos. Paz. A terra mudava. As planícies secas davam lugar a colinas. As pedras se erguiam como antigas sentinelas. Os arbustos se adensavam e o sol deixava de queimar, apenas aquecia. O ar se tornava mais puro, o silêncio mais profundo. Cada passo do cavalo parecia levar não a uma fuga, mas a algo que ainda não tinha nome. Ao entardecer, chegaram a um desfiladeiro estreito. De um lado, um paredão de pedra. Do outro, uma trilha entre pinheiros e rochedos vermelhos. Os comanches pararam. Desmontaram um a um. Em silêncio. Acenderam uma fogueira. Pequena. Apenas o bastante para aquecer. Ninguém cantava. Ninguém contava histórias. Cada um permanecia no seu próprio silêncio. Clara ficou à parte. Olhava as chamas. As mãos sobre os joelhos, o olhar fixo nas faíscas. Ainda não sabia se estava sentada entre eles ou ao lado deles, mas sentia que sua presença já não despertava resistência, que não precisava mais se explicar a ninguém. Koa aproximou-se, silencioso como sempre. Na mão segurava um pequeno objeto, um colar. Feito de osso polido, pedra vermelha e fibra entrelaçada. Não disse nada. Apenas ajoelhou-se diante dela e colocou o amuleto em sua mão. Ela ficou imóvel. Olhou para ele e depois para o colar. Não era um presente, nem um enfeite. Era um símbolo. Uma promessa muda, feita não em palavras, mas em presença, em sobrevivência compartilhada, no eco da pólvora e no gemido da madeira partida pelas balas. Koa amarrou o colar no pescoço dela. Tocou seus dedos e o segurou por um momento. O toque era silencioso, mas carregado de sentido. Seus olhares se encontraram. Não havia sorrisos, nem suspiros. Mas algo entre eles encheu o espaço como luz entre as folhas ao amanhecer. Não precisavam dizer nada. Mais tarde, quando a fogueira se apagava, Clara estava deitada, envolta num cobertor, os olhos no céu. As estrelas eram frias, afiadas, brilhantes. Naquele silêncio, ela não sentia vazio, mas um lugar verdadeiro, onde nada precisava ser explicado. Ao lado dela, Koa permanecia apoiado no cotovelo, os olhos nas últimas brasas. Eles não fugiam, não voltavam, apenas seguiam em frente. Clara sabia que ninguém mais perguntaria quem ela era, que não precisava merecer nada. Sua vida já não era uma história sobre sobrevivência, mas sim sobre escolha. Não sobre quem ela salvou, mas sobre quem decidiu ficar. Porque neste oeste selvagem, esquecido pelo mundo, o amor não pedia permissão. O amor não precisava de um nome. O amor era o que permanecia quando tudo o resto queimava. Se esta história despertou algo silencioso dentro de você, deixe um comentário. Se você acredita que das cinzas é possível construir algo novo, deixe seu like. E se quer mais histórias onde o amor nasce entre tiros, olhares e fogo, inscreva-se no nosso canal. Aqui as balas podem não acertar, mas os corações, sempre.